Bom dia, meus amigos do YouTube. Aqui é o Will Vieira, mais uma entrevista top no canal. Recebendo ele, seu Paulo Custódio, candidato a vereador aqui da cidade de Fartura pelo partido PT. Seu Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, Will. Bom dia a todos, né? Quero agradecer pela sua presença, né? Recepcionado na minha casa. E agradecer também pelo trabalho importante aí das pessoas estarem podendo conhecer os candidatos, né? E nesse processo democrático e transparente é bastante importante. Obrigado. E, seu Paulo, a primeira pergunta que eu falo para o senhor é aonde o senhor nasceu e aonde o senhor estudou? Então, Will, eu sou nascido aqui em Fartura mesmo. Até os 6 anos eu estive morando na cidade, né? Que meus pais moravam. Aos 7 anos eu fui para a zona rural, ali num sítio Bela Vista, próximo ao bairro Ferradura ali. Estudei os 3 primeiros anos na escola mista lá do bairro dos Bortotes. Depois, o 4º ano eu vim para a cidade, meus pais permaneceram no sítio, mas vim morar com meus parentes. O 4º ano foi na escola João Batista. E depois do 8º até o colegial eu estudei na escola Monsenhor José Tronco. Meus pais continuavam no sítio, daí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo aos 18 anos. Fiz um semestre de cursinho, prestei vestibular no Mackenzie, USP e Fundação Getúlio Vargas. Passei, graças a Deus, né, pelo dom que Deus me deu, né, passei nas 3. E escolhi fazer administração pública na Fundação Getúlio Vargas, porque o setor público sempre foi uma coisa que me atraiu muito. E havia esse estímulo, né, de formação de administradores públicos, né, no Brasil. Além disso, eu fiz também, mais recentemente, um MBA em Finanças Empresariais e Bancos pela Unopar. E qual foi o primeiro trabalho do senhor? O primeiro trabalho meu, vamos dizer assim, que na época no sítio se exigia, né? Desde criança, todo mundo tinha suas funções, né? E a gente ajudava no sítio na medida do possível. E nas férias, depois, né? Que eu vim para a cidade, e nos finais de semana. E o primeiro trabalho mesmo com carteira foi na Biblioteca Municipal, com 16 anos. Eu fazia o trabalho de bibliotecário e da Junta de Serviço Militar. Depois, quando eu fui para São Paulo, já terminando o 3º semestre de administração, eu já fiz o concurso do Banco do Brasil. E aí eu fiquei no Banco do Brasil, né? Entrei em 80 e fiquei até 2015, quando me aposentei. Trabalhei 35 anos no Banco do Brasil. Trabalhei também como professor na fundação que ministra cursos técnicos, na Paula Souza. Trabalhei aqui também numa escola particular, ministrando cursos de auxiliar administrativo, financeiro. Estive junto com a minha esposa, tivemos lanchonete, trabalhamos um tempo nisso. Quando meu pai já ficou mais de idade, adoeceu, eu cuidei por uns 10 anos da propriedade dele, né? Destinada à produção de leite. E tenho, assim, principalmente o que me orgulha mais é muito trabalho voluntário. Tanto em assim, associações, cooperativas, principalmente entidades sociais. E hoje eu presto serviço voluntariamente como captador de recursos para a Santa Casa de Fartura. E de onde surgiu o político? Onde veio, tipo, o senhor... Então, tive assim uma tendência a essa política quando eu fazia a faculdade, né? Eu tive professores que estimulavam muito nesse aspecto, né? Fazia administração pública, então a gente ia conhecer, principalmente através do professor Suplicy, né? Que ele levava a gente assim para visitar muitos lugares públicos, né? Seja na área de habitação, seja na área de favela, seja na área de saúde. Eu tive professores importantes como o professor Brás Pereira, né? O professor Marcos Sintra, que era aquele que falava do imposto único,
né? O professor André Franco Montoro. Então foram pessoas importantes que estimularam, né, a gente ter esse espírito público e estar lutando sempre pela coisa pública, a política verdadeira, não com politicagem, né? Mas política mesmo voltado para ajudar quem realmente necessita, que é para isso que o setor público foi criado, né? Para diminuir as desigualdades, né? E fazer com que todos possam ter direitos, né? Sim. E hoje o senhor é candidato pelo PT aqui na cidade, né? Sou candidato pelo PT já pela terceira vez. Eu fui candidato uma vez, eu fui o terceiro mais votado, mas fiquei de suplente. Daí, quando no afastamento do titular, na época o Aguinaldo, eu fiquei por 1 ano e meio, mas teve problema de saúde. Daí fui candidato à reeleição, fui o segundo mais votado, mas a minha coligação não elegeu nenhum, né? Nós perdemos toda a votação. E eu fui candidato também a prefeito, né? Na época o PT aqui em Fartura estava com problemas. A gente acabou sendo candidato pelo PSOL, né? Mas assim, com o objetivo de eleger, de mostrar uma proposta e de eleger algum vereador, né? Infelizmente a gente teve o mesmo problema, tivemos um vereador muito votado, com 512 votos, mas também a coligação não elegeu nenhum. Agora não, nós optamos por sair só vereador, né? Canalizamos todas as nossas forças para isso, para que a gente consiga eleger pelo menos 2 vereadores para fazer a diferença na Câmara Municipal. A gente acredita que a Câmara Municipal ela não está atendendo aos anseios da população. A Câmara é o poder que realmente representa o povo, né? E hoje está havendo uma disputa por poder, né? Dentro da Câmara. Muita intriga, muita briga, é aquele sempre 5-4, 5-4, né? E a população, a gente tem ouvido isso da população, né, na campanha, que ela não tem sido ouvida, os anseios da população não têm sido atendidos. E os projetos que o senhor ganharam, quais são os projetos? Bom, se a gente for falar de todos os projetos, a gente vai ficar até tarde, mas vamos tentar resumir bastante, né? A principal reivindicação hoje, que eu tenho ouvido já há bastante tempo da população e tenho trabalhado nessa área, é em relação à saúde pública de qualidade. Isso tem muita reclamação, né, de demora para consultas, demoras para exames, demoras para cirurgias, falta de remédio, né, no posto. E eu que estou trabalhando um pouco, né, já fui membro da diretoria, mas hoje estou como voluntário na Santa Casa, eu sinto assim que a estrutura da saúde de Fartura ela precisa ser modificada um pouco, no sentido de que a gente precisa valorizar muito mais os postos de saúde e as unidades de saúde, principalmente estendendo o horário de atendimento para até mais tarde, para desafogar o pronto-socorro, porque muita gente vai no pronto-socorro e não é caso de pronto-socorro, né? Vai porque não tem nenhuma unidade aberta, então não tem onde ser atendida. E isso não resolve o problema das pessoas. Por quê? Porque a pessoa vai e lá no pronto-socorro não é uma consulta como é no posto de saúde, né? Ah, tá com dor em quê? Tá com dor e tal. Aí acaba virando até brincadeira das pessoas, né? Que já sabe até o remédio que vai tomar, né? Porque é só para tirar a dor momentânea, né? E no outro dia procurar uma unidade de saúde. Quer dizer, então você está gastando remédio, né? Gastando instalações, gastando funcionário, para não resolver o problema da pessoa. Então a gente precisa melhorar essa estrutura, né? Que os postos, mais postos, que as unidades de saúde fiquem abertas até mais tarde. Aí o pessoal vai falar, né? Mas aí demanda recurso, demanda. Mas você vai economizar também no pronto-socorro, que é a prefeitura que paga também. E na questão do recurso, a gente tem que correr atrás dos recursos, né? Eu vou citar um caso para você, como exemplo só. Eu tenho corrido aí atrás de recursos para Santa Casa e
no ano passado eu participei de uma assembleia na Santa Casa e foi mostrado lá um quadro em que a Santa Casa estava com déficit mensal, já estava com um pouco de dívida e a situação era um tanto preocupante, né? Daí, juntamente com o presidente, o Robertinho, do Prado, o Teteu, conhecido, né? O Orlando Antonioni, que todo mundo conhece como Teteu, aí conversamos, trouxemos mais vereadores para a conversa e eu e o presidente e o tesoureiro, nós fomos a Brasília, vimos todos os deputados aqui de fartura, deputados federais que tiveram votação em fartura, e protocolamos lá com cada um deles um pedido de emenda parlamentar para a Santa Casa de Fartura. Eu fui voluntariamente com o meu carro, né? Paguei a minha estadia, paguei a minha alimentação, e a Santa Casa arcou só com combustível. Então foi um trabalho assim, tanto da minha parte quanto da parte deles, né, voluntário. Aí tivemos o apoio de alguns vereadores, o ex-vereador Pituquinha, né? Um abração para ele lá, que que junto ao capitão Augusto conseguiu uma emenda. O Anderson, o vereador Anderson e o vereador Marquinhos, né, eles conseguiram junto a senadora Mara Gabrilli também uma emenda. Eu consegui junto ao deputado Suplicy, que é estadual, que eu tinha apoiado aqui, uma emenda de 150 mil de investimento também. Em resumo, a Santa Casa, com esses apoios, conseguiu 900 mil de emenda parlamentar para custeio e mais 150 mil para investimento. E assim, já com promessas, né, de manutenção disso, né. Além disso, teve a cooperativa, né, de consumo, que foi liquidada. Em abril, ela contribuiu com 504 mil para a Santa Casa, e agora em setembro vai ser a liquidação final, vai ter um valor talvez até superior a esse, né. Então isso estabilizou, né, a Santa Casa. Está terminando a reforma do pronto-socorro, que também foi uma outra emenda, né, conseguida já antes. Eu defendo muito esse trabalho voluntário, sabe? Eu acho que uma das dificuldades que causa para a saúde hoje é a população está ficando mais velha, por um lado, né? Então isso demandaria muito um tratamento especial para essas pessoas, né? A gente precisa ter um geriatra aqui em Fartura, e precisa ter ações de saúde voltadas para as pessoas mais velhas, não só de saúde, como até melhoria das calçadas, né? Melhoria dos acessos e tudo isso. Mas então, quer dizer, a gente consegue, uma coisa que está acontecendo hoje, que os deputados e senadores, eles se apropriaram de muita parte do orçamento federal, né? E pra você ter uma ideia, para esse ano são 120 bilhões de investimento, o governo como um todo tem 65 e só de emenda parlamentar eles têm 55. Isso só a nível federal. Então, você fazendo um cálculo, 55 bilhões dividido pela população do Brasil e multiplicando pelos 16 mil e poucos habitantes, então Fartura teria que ter uns 4 milhões de emenda parlamentar. Só que a gente tem que correr atrás disso, né? A emenda ela não cai aqui, né? A gente tem que ir atrás. Então, se eu eleito, eu vou fazer esse trabalho muito forte junto à Câmara, para que todos os vereadores, né? Todos os vereadores participam das eleições. Daqui 2 anos os deputados, os senadores, todos vão cair aqui pedindo voto, né? E daí a gente tem que, as pessoas, a gente apoia eles, mas depois a gente tem que pedir o retorno disso, né? Um deputado federal que eu apoiei também, o Paulo Teixeira, hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar. Ele enviou também 100 mil para a Fartura para o Conselho Tutelar. Então, o recurso existe, né? Como se diz, né? O bolo está lá e é grande, né? Só que a gente precisa conseguir pelo menos uma fatia desse bolo, né? E gerar condições, né? Para que a saúde de Fartura é o calcanhar de Aquiles, né? Precisa melhorar muito, mas tem como melhorar.
né? E eu acredito que você mudando um pouco a estrutura, valorizando, né, a saúde preventiva principalmente, né? Você tendo postos de saúde, que tem os agentes de saúde, né, treinados, qualificados, indo em encontro da população, e já é provado por todos os entendidos que saúde preventiva ela é muito mais barata e muito melhor para as pessoas do que a saúde curativa depois, né? Só que assim, é muito importante você fazer isso, né? Você fazer, por exemplo, o Outubro Rosa, né? Os exames para as mulheres, o Novembro Azul para os homens, né? Mas assim que é feito o exame, imediatamente, quando detectado algum problema, é preciso cuidar desse problema rapidamente, né? E isso não tem acontecido. Às vezes detecta lá um pequeno tumor numa mama de uma mulher e demora meses, assim como eu já ouvi na campanha, 7 meses esperando uma consulta, né? Não pode deixar isso, né? Com relação à saúde, seria mais nesse aspecto. Na questão da educação, que eu acho que é outro fator fundamental. A educação que liberta, né? Eu era um caipirão ali do sítio, né? Graças a Deus meus pais tiveram a visão de me encaminhar para São Paulo, né? Morava lá, né, na dificuldade, né, contadinho, mas a gente valoriza, né? E foi através de poder fazer lá um semestre de cursinho, fazer uma universidade, né, entrar num concurso de uma empresa importante que também depois cobrava muito de conhecimento da gente está sempre se atualizando, se modernizando, é segurança, é marketing, é economia, é controle interno, né? Tudo o banco cobrava muito. Certificações de CPA 10, CPA 20. Então isso foi dando para mim, né, uma bagagem, né, de conhecimento grande que foi me libertando, me fazendo também um emprego digno, né, poder formar meus filhos, hoje, graças a Deus, né, super bem encaminhados na vida. E é isso que, na área de educação, todos os países do mundo que conseguiram fazer um grande desenvolvimento foi através da educação, né? Seja Japão, seja China, seja Coreia, né? Todos os países, a Europa como um todo, Estados Unidos. Então, não tem segredo, é valorizar a educação, valorizar os profissionais da educação, né? Ter um processo democrático dentro da educação, não fazer politicagem na educação. Eu acho que assim, diretores escolhidos pelos próprios alunos e professores, né? Uma coisa... E hoje chama muita atenção como as revoluções estão sendo mais rápidas, né? A gente teve uma aí da internet, né, mais recente, que foi a última. Antigamente você tinha lá a Revolução Industrial, foi em 1700 e não sei quanto, depois 1800 e não sei quanto, outra. Agora não, cada 10, 15 anos é uma revolução. Já está entrando a inteligência artificial, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Nessa área também da educação, né? E do emprego também, né? Que as revoluções vão acontecer cada vez mais rapidamente. Na educação, então, tudo o que puder ser feito, né, a gente apoia, tudo que puder ser feito a favor da educação, em prol da educação. A educação depende muito de gestão, né? O Brasil gasta hoje, por aluno em educação, o que países desenvolvidos gastam. Estados Unidos, por exemplo. E a qualidade da educação nossa está muito aquém, né? Então, precisa de gestão, precisa, né, modernizar, precisa qualificar, precisa chegar no nível, né, de ter uma educação realmente inclusiva para todos, né? O governo do PT tem contribuído muito para isso, né, com muitas escolas técnicas, né, que ajudam também, muitas universidades novas, programa, né, ProUni, né, que
universalizou muito Uhum. a questão, né, do acesso do pobre à educação. Né? Às vezes até se critica, né? Como é que é o filho da empregada pode, né? Pode ser, né? Pode estudar, ou a empregada pode ir para Disney, mas é isso realmente que tem que acontecer. Tem que ter espaço para todo mundo e dignidade para todo mundo. A gente poderia falar muitas outras coisas, né, nessas áreas. É lógico que já teve universidade com fartura, acabou fechando na faculdade. A gente precisa de escola técnica, mais talvez aqui ou mais próximo daqui, né? E isso, como eu falei para você, tudo que for feito em prol da educação, né, a gente apoia com todas as forças. Acho também fundamental trabalhar na área de meio ambiente. O mundo está gritando, né? A natureza está gritando, né? Só não vê quem não quer, né? Existem ameaças seríssimas, né? Se a gente não corrigir sérios problemas do Brasil. As nossas regiões aqui, sudeste principalmente, vivia muito dos rios voadores da Amazônia, né? E hoje a gente está vendo a seca que está tendo, né? A gente vê como vai ser muito mais difícil produzir alimento, né? E alimento assim, né, de qualidade mesmo para a população. Vai ficar mais caro para todo mundo, né? Então, a questão do meio ambiente, a questão da água é super fundamental, né? A gente sabe de vários produtores aqui em Fartura que já estão com problema de água para beber ou para os animais, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho grande, desde das pequenas minas que existiam, restaurar essas minas, o ribeirão, né? Fazer toda a mata ciliar e tudo mais, né? Questão aí de... Enfim, o que se resume na questão do meio ambiente é a gente tem que produzir mais né, para árvores e gases que combatam o efeito estufa, né? Uma coisa que eu defendo muito aqui em Fartura, que eu acho que já passou da época, é que todas as repartições públicas tenham energia, talvez aqui, não sei se seria o caso da solar ou da eólica e tal, mas um estudo aprofundado disso, né, para colocar energia limpa, né, a começar pelo exemplo dos públicos, né, e aí para ter até condições de estar cobrando do privado, né. Então, a questão do meio ambiente considero fundamental, a questão da geração de emprego e renda. Mais uma vez eu volto na questão do conhecimento. Então, a gente tem que treinar, qualificar, trazer o máximo de cursos. São atitudes que não demandam grandes recursos, né? Já existem muitos órgãos para isso, né? Ligados à indústria, ao SEBRAE, né? E há o interesse público, né? Tanto do município, do estado, da União, né? Existem recursos para isso. A gente tem que qualificar a mão de obra. É importante ter emprego, mas acima de tudo ter emprego que a pessoa seja melhor remunerada, né? Hoje a média salarial do brasileiro é 3.000 e pouco, 3.200, tá? E a gente precisa também trazer para a nossa região, que é uma região a nível de estado de São Paulo, considerada uma região até pobre, mas a gente pode trazer isso, né? Trazer conhecimento, né? Um professor ou um curso à distância para 40, 50 alunos não é custo, né? E hoje a gente tem muita tecnologia, né? Muita facilidade para isso. E qualificar a mão de obra para que realmente as pessoas possam ganhar melhor, né? E uma última coisa que eu gostaria de citar, assim, lógico que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre projetos, muito bom, né? Muita sabedoria, né? A respeito da agricultura familiar. Por que eu falo da agricultura familiar? Na última eleição eu apoiei para deputado federal o Paulo Teixeira e para deputado estadual o Eduardo Suplicy. Suplicy por todo o conhecimento que eu tive com ele na faculdade e tal. Paulo Teixeira, ele estudou com o filho do ex-prefeito Zé Manesco,
Então ele tem um carinho especial por fartura. Hoje ele é amigo pessoal do filho do Zé Roberto Manesco, casado com a nossa amiga Lia Dávia, né? E o Paulo Teixeira, eu tive com ele um dia em Itaquarituba, conversei com ele bastante. Ele apresentou todos os projetos da agricultura familiar, encaixando dentro daquela conversa que a gente teve a respeito da dificuldade de produção de alimento, né? E que quem produz alimento para consumo mesmo diário é a agricultura familiar. A agricultura, vamos dizer, do agronegócio, ela é importantíssima para o Brasil. Tem que ser estimulada, tem que ter recursos, mas essa agricultura, ela tem estrutura para andar com as próprias pernas, né? Tem muitas assessorias nessa área, tem muita ajuda nessa área, né? Eles têm equipamentos de tecnologia, né, de ponta, máquinas e tudo, então, normalmente grandes aparelhos de irrigação, então, coisa que quando eles vão comprar insumos, eles compram mais barato, porque compram em grande quantidade. Quando eles vão vender o produto, eles vendem por um preço melhor, porque eles têm grandes quantidades e são super importantes para a balança de pagamentos do Brasil. Então, tem que ser apoiado, mas tem que ter um olhar especial para o agricultor familiar, né? Porque o agricultor familiar, ele vai comprar adubo, ele compra de pouquinho, né? Ele paga mais caro. Ele vai comprar semente, ele paga mais caro. Ele vai vender o produto, não tem o mesmo valor por causa da quantidade. Então, o que resolve isso? A união, o cooperativismo, né? Aqui em Fartura já teve uma experiência, eu que sou mais antigo, né? Uma engenheira agrônoma, que teve aqui uma vez, a Maria Lúcia, ela fazia uma união dos produtores. Hoje é a coisa mais fácil do mundo com a tecnologia que você tem, né? Qualquer um que tem um celular, né? Você forma um grupo de WhatsApp, né? Poder comprar adubo de quantidade, né? Poder comprar sementes de quantidade, de qualidade, né? Uma assistência técnica devida. O Paulo Teixeira está defendendo muito assim, esse ministro do Desenvolvimento Agrário. Ele tem ido muito para a China e tem tido contato muito com empresários chineses, porque a China hoje é o setor de ponta para máquinas e equipamentos de pequeno porte, desde irrigação até o manejo, porque para o agricultor familiar ter um trator grande não tem jeito, né? Então, o setor público é muito responsável por isso, né? De oferecer esse tipo de serviço. Hoje, o próprio pequeno aí, ele pode, vamos dizer que ele tenha 2, 3 alqueires de terra, mas com uma máquina adequada, pequenininha, que ele poderá comprar no Pronaf aí. Então, a gente tem que cadastrar todo mundo no Pronaf, a prefeitura também ter para depois fornecer horas de trabalho. A gente conseguir, através de alguma cooperativa, associação também, recurso a fundo perdido para isso, para a gente fortalecer a agricultura familiar, né? Para não faltar condições para que o agricultor familiar possa produzir com a mesma competência, né, com a mesma tecnologia e facilidades que o grande produtor tem. Então eu estou trabalhando muito nisso. A cada 15 dias eu participo de uma live do mandato do Paulo Teixeira. A gente conversa muito sobre isso, né? E ele tem um carinho especial aqui por Fartura e ele quer mesmo ajudar muito nesse sentido. E hoje tem muitos programas da agricultura familiar para mulheres, né, que podem ser trazidos aqui, né, para segurar o homem no campo, que é o lugar onde ele gosta de morar, né. Eu era do campo, eu até hoje tenho carinho pelo campo, né. Eu gosto muito mais de ir num sítio, de conversar com o pessoal do sítio, né. São pessoas, né, abertas, transparentes, e é preciso um estímulo, né, nessa área aí, para que realmente eles tenham condições de trabalhar, tenham lucratividade, né, e tenham qualidade de vida lá no campo também, né, porque não precisa ser só manual, né. Hoje o mundo tem equipamentos que permitem a eles, né, isso, né, são equipamentos pequenos, muito mais baratos,
Só que a gente precisa dar acesso a isso. Isso aí, seu Paulo. Muito agradeço ao senhor pela oportunidade. E eu queria falar para o senhor, além do quadro de entrevista, tem o quadro de cover. Um artista da fã para dedicar ao senhor, para fazer para o senhor no próximo vídeo. Eu sou muito fã de um artista que é, digamos assim, é um artista natural, né? Que é o Milton Nascimento. Milton Nascimento, ele nunca foi assim um artista que ele tocava por ouvido, né? Tinha uma voz maravilhosa. Hoje ele está já bem no final, né, da vida, não tem nem feito shows mais, mas para mim Milton Nascimento e Elis Regina eram o que havia em termos de, né, de voz, de mensagem, de qualidade, que a música passava uma mensagem profunda, né? Então, isso daí que me cativava muito no Milton, né? A simplicidade dele, e toda a naturalidade da música dele. Humanidade que ele tem, né? Nossa. E você já deixar o número do senhor? Para quem tá... Então, eu estou concorrendo pelo PT como nome Paulo Custódio. O meu número é 13321, mais facinho digitar na urna, né? Como é 13, só voltar o 321, tá ok? Tenho muito mais propostas, né? Quero valorizar tudo isso que eu falei aqui, e principalmente quando eu falei também da questão de que a gente tem um problema de cuidar dos mais velhos, problema bom, problema positivo. Os mais velhos, com todo o conhecimento que eles têm, com toda a bagagem que eles têm, eles podem exercer trabalhos comunitários maravilhosos, né? Eu vejo hoje, por exemplo, eu defendo que o vereador, eu falo muito assim, o vereador ele não tem salário, ele ganha um subsídio para subsidiar a atividade dele, né? Para os gastos do mandato dele, e para que ele corra atrás, né, de fiscalizar, de criar leis, de ir atrás de verbas e tal. E que você pega, por exemplo, várias entidades sociais que têm fartura, é tudo trabalho voluntário. Trabalho bom, de qualidade. Eu vejo a Santa Casa, tem problema? Tem, mas vem melhorando. Você pega aí um Lar São Vicente de Paulo, né, com a diretoria que está trabalhando, a gente só vê bons exemplos, coisas boas. E assim vai, né? Tem o Gama, tem, né, todas as entidades, né, cada vez mais qualificadas, com pessoas, né, que já têm disponibilidade de tempo. E esse é um aspecto também que eu gostaria de salientar. Eu já estou aposentado. Já tenho minha renda, minha esposa tem a renda dela, meus filhos estão todos, graças a Deus, bem colocados. Então, eu vou estar à disposição para trabalhar como vereador o tempo inteiro, né? Não é só ir lá na sessão, eu acho que a Câmara tem que ir ao encontro da população. Reuniões de bairros para saber, né, o que realmente se pleiteia. E trabalhar o tempo todo em busca de ajuda, de recursos, de trazer pessoas, trazer voluntários, né? Em todas as áreas. A gente vê tantas pessoas aí com 60, 65 anos aí aposentadas, que estão ainda no auge da produtividade, que podem ajudar. Seu Paulo, quero agradecer ao senhor, muito obrigado, Deus abençoe muito o senhor. Obrigadão pela oportunidade, estamos à disposição. Um abraço pessoal lá do PT, lá dos companheiros do senhor lá. Um abraço a todos, vamos para a luta, gente. A gente precisa mudar aquela Câmara Municipal. Tá, foi? Isso aí, pessoal, essa foi a entrevista com o senhor Paulo Custódio, candidato a vereador do PT. Deixa o like, comenta, compartilha. É isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu, obrigado.